Você vai descobrir agora como existe uma forma de fazer o dinheiro te procurar, em vez de você passar a vida inteira correndo atrás dele. E desta vez, não é através de fórmulas mágicas, nem de promessas vazias, mas mergulhando em um princípio espiritual milenar que atravessa séculos da sabedoria judaica. Você não vai escutar apenas um áudio de motivação. Você vai atravessar comigo uma jornada em que, em apenas alguns minutos, a sua relação com o dinheiro, com Deus e com o seu próprio valor pode ser completamente reconfigurada. Quando falamos em deixar o dinheiro inesperado procurar por você no automático, não estamos falando de loteria, golpe ou atalho fácil, mas de alinhar a sua mente, o seu coração e as suas ações com leis espirituais que regem a abundância desde os tempos dos patriarcas. E, se você ficar comigo até o final, vai entender por que, na tradição judaica, não existe separação entre espiritualidade profunda e prosperidade justa. E como isso pode começar a se manifestar na sua vida de formas que você ainda nem imagina. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo sem fazer barulho, parecem caminhar com uma espécie de proteção invisível ao redor delas? É como se portas se abrissem, oportunidades surgissem, dívidas fossem resolvidas de maneiras improváveis. E enquanto isso, talvez você sinta que está sempre um passo atrás, sempre correndo, sempre apagando incêndios. Você trabalha, se esforça, tenta ser correto, mas o dinheiro parece escapar pelos dedos. Contas aparecem do nada, imprevistos se acumulam. E no fundo, você se pergunta em silêncio: será que Deus realmente quer me ver prosperando? Será que existe algo espiritual que eu ainda não entendi? É justamente nesse ponto que a sabedoria de Florence Scovel Shinn se encontra com os antigos princípios judaicos. A ideia de que a vida não é apenas o que vemos, que existem leis no mundo invisível que respondem à forma como pensamos, falamos e nos posicionamos diante da vida. E hoje, nós vamos ativar esse modo automático, não com superstição, mas com consciência. Imagine que dentro de você existe um tipo de contrato espiritual sobre dinheiro, escrito ao longo da sua infância, das frases que ouviu em casa, das experiências de humilhação, de escassez ou até de culpa quando ganhava algo. Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é perigoso, que gente rica não presta, que Deus prova quem ama pela pobreza. Talvez você tenha visto brigas de família por herança, ressentimentos por causa de dívidas, medo constante do fim do mês. Tudo isso foi escrevendo, pouco a pouco, um texto silencioso na sua mente. Eu não mereço. Eu não posso. Se eu prosperar, vou perder algo. Se eu tiver demais, alguém vai sofrer. E sem perceber, esse contrato interno passou a comandar as suas decisões, sabotando oportunidades, afastando pessoas certas, fazendo você aceitar menos do que vale. Agora, nesta jornada, nós vamos começar a rasgar esse contrato antigo e escrever um novo, alinhado com um Deus que, na tradição judaica, é chamado também de fonte de bênçãos, aquele que se alegra quando você usa bem seus talentos e faz o bem com o que recebe. Na sabedoria judaica, existe um princípio profundo. Tudo o que acontece no mundo material é reflexo de algo que acontece no mundo espiritual. Isso significa que antes de qualquer mudança financeira duradoura, algo precisa mudar dentro de você. Não é coincidência que tantos sábios falam sobre coração alinhado antes de falarem sobre bolso alinhado. Florence Scovel Shinn enfatiza o poder da palavra e da imagem mental, enquanto os antigos mestres judaicos falam do poder da kavaná, a intenção profunda do coração. Quando essas duas coisas se encontram, intenção e palavra, algo começa a se mover. Então, antes de falarmos de números, vamos falar de vibração, de foco, de fé aplicada de forma prática. Porque o dinheiro inesperado, nesse contexto, não é magia, é consequência de uma mente que parou de emitir sinais de escassez e começou a emitir sinais de confiança, justiça e propósito. Você vai notar que ao longo desta história, tudo é construído em segunda pessoa, porque não se trata de uma palestra abstrata, mas de um encontro direto com você. Não é um personagem distante.
É a sua rotina, o seu quarto escuro de madrugada, a sua conta bancária no vermelho, a sua sensação de peso no peito quando pensa no futuro. E ao mesmo tempo, nós caminhamos juntos, porque essa transformação não é um monólogo, é um pacto. Você e essa sabedoria antiga, você e Deus, você e uma comunidade de pessoas que também estão buscando uma vida mais alinhada. Nós vamos te conduzir como se estivéssemos lado a lado, sentados à mesa, com um livro aberto e o coração disposto a ser confrontado e abraçado ao mesmo tempo. Agora, respira fundo. Antes de entrar na história em si, imagine uma noite comum na sua vida. Você deitado, a luz apagada, o cérebro cansado, mas a mente inquieta. A notificação do banco mostra um saldo que não fecha com o que você sonha. As mensagens de cobrança parecem ecoar dentro do peito. E, ao mesmo tempo, existe uma parte sua que ainda insiste em acreditar que não foi criado para essa repetição de medo que, de algum lugar, há uma promessa maior. É nessa noite, em um cenário assim, que a nossa história começa. Na noite em que tudo muda, você não está em um templo, nem em um escritório luxuoso, mas em um pequeno quarto simples, com a janela entreaberta, deixando entrar o barulho distante da cidade. A cama é modesta, o ventilador faz um ruído contínuo e o celular sobre o criado mudo mostra um horário avançado. Já passou da meia-noite e, mais uma vez, você está rolando a tela, procurando uma saída, uma resposta, qualquer coisa que alivie a angústia que aperta o seu peito. Você procura vídeos de motivação, estratégias de ganhar dinheiro rápido, testemunhos de pessoas que viraram o jogo, mas no fundo, sente que tudo aquilo é distante demais da sua realidade. Até que um título específico prende o seu olhar. Algo que fala em escutar por alguns minutos e deixar o dinheiro inesperado procurar por você no automático. Conectado à sabedoria de uma mulher que você talvez nunca tenha estudado profundamente. Florence Scovel Shinn. E ao mesmo tempo ressoando com princípios espirituais que você já ouviu em pregações, estudos ou conversas com pessoas de fé. Você clica, não porque acredita totalmente, mas porque está cansado demais para continuar do mesmo jeito. Enquanto o áudio começa, a voz que você escuta não promete riqueza instantânea, mas te convida a olhar para dentro. Ela diz que existe em você um campo espiritual, algo como um ímã invisível, que atrai situações compatíveis com a forma como você se enxerga. Na tradição judaica, existe uma ideia semelhante, a de que o mundo responde ao tom da sua alma. Se você se vê como alguém abandonado, o mundo começa a ecoar abandono. Se você se vê como alguém indigno, o mundo parece confirmar isso com portas fechadas. E por outro lado, quando você começa a se ver como parceiro de Deus, como alguém que carrega em si a centelha do sagrado, o mundo começa a responder com encontros, oportunidades e livramentos que parecem coincidência, mas não são. Você sente um misto de ceticismo e esperança. Parte de você pensa, isso é bonito, mas será que funciona mesmo? Outra parte, exausta, responde em silêncio. E se eu der uma chance? O que eu tenho a perder além desse medo que já me consome? À medida que os minutos passam, algo diferente começa a acontecer. Em vez de te mandar trabalhar até a exaustão, essa mensagem te convida a alinhar primeiro a forma como você fala sobre dinheiro. Até aqui, talvez você tenha repetido frases como "eu nunca tenho o suficiente", "as coisas são sempre mais difíceis para mim", "quando eu pagar todas as dívidas, aí sim vou ser feliz". Agora, você é convidado a experimentar outro tipo de linguagem. Em vez de "eu preciso desesperadamente de dinheiro", eu estou me abrindo para receber os recursos que já foram preparados para mim. Em vez de "um dia, quem sabe", eu estou a caminho de viver a abundância que Deus sonhou quando me criou. Isso não é auto-engano, é treino. Assim como a língua hebraica carrega palavras que não são apenas sons, mas forças espirituais, as palavras que você repete sobre a sua vida também estão criando trajetos invisíveis. E nesta noite, sem perceber, você começa a mudar o roteiro que vinha repetindo há anos. Ao mesmo tempo, essa voz te lembra de algo que talvez você tenha esquecido. Na visão judaica, prosperidade não é apenas acumular. É fluxo. É receber para poder compartilhar. É ser canal e não apenas reservatório.
Quando você pensa em dinheiro apenas como defesa contra o medo, você o segura com tanta força que nada entra, nada sai, como água parada em poça rasa. Mas, quando você começa a enxergar o dinheiro como um meio de expandir o bem, cuidar da família, apoiar causas justas, aliviar dores reais, então algo dentro de você começa a se endireitar. Você deixa de se ver como mendigo espiritual, implorando por migalhas, e começa a se enxergar como co-criador de soluções. E o interessante é que quando essa mudança acontece por dentro, as oportunidades lá fora passam a ter outro brilho. Aquilo que antes parecia pequeno demais, ou não é para mim, começa a se mostrar como degraus concretos de um caminho possível. Nessa mesma noite, enquanto você escuta, um pensamento incômodo aparece. Se isso é verdade, por que até hoje nada deu certo para mim? E aqui entra uma das partes mais fortes dessa jornada. A mensagem não te culpa. Não diz que você fracassou porque não acreditou o suficiente. Em vez disso, ela revela que você foi programado para viver em modo de sobrevivência, reagindo ao medo, ao abandono, à vergonha. Ninguém te ensinou a relacionar fé com finanças de forma saudável. Talvez você tenha aprendido que ser espiritual é aceitar pouco, é nunca desejar crescer, é confundir humildade com autoabandono. E de repente, você começa a perceber que essa visão não combina com um Deus que, nos textos antigos, promete bênção sobre o trabalho das mãos, fertilidade da terra, provisão suficiente para você e para o estrangeiro que passa pelo seu portão. Existe algo errado, não em desejar uma vida melhor, mas em achar que precisa se destruir para isso. É aqui que o modo automático começa a se tornar mais claro para você. Não se trata de sentar e esperar que o dinheiro caia do céu. Trata-se de deixar de lutar contra você mesmo. Deixar de sabotar cada oportunidade que aparece. Deixar de recusar ajudas por orgulho, de fugir de conversas importantes por medo de conflito, de se esconder atrás da frase "não é para mim". Quando a tradição judaica fala de bênção, fala também de responsabilidade. Deus abre a porta, mas é você quem atravessa. Deus inspira uma ideia, mas é você quem pega o telefone, manda a mensagem, estuda, se organiza. O automático é interno. Uma vez que você tenha uma imagem clara de quem é em Deus, de que é digno de receber, de que prosperidade não te afasta do sagrado, sua mente começa a buscar, quase sozinha, as conexões que antes você nem enxergava. Enquanto você continua deitado, talvez com lágrimas nos olhos, uma cena específica volta à sua memória. Aquele dia em que você ouviu alguém da sua própria família dizer que você não leva jeito para nada, que dinheiro na sua mão não dura, que você nasceu para sofrer. Essas frases, lançadas muitas vezes em tom de brincadeira ou raiva, continuam ecoando até hoje. E nessa noite, ouvindo sobre leis espirituais, você finalmente percebe: isso não foi só mágoa. Foram maldições emocionais que você carregou como se fossem verdade absoluta. Agora, aos poucos, você começa a responder a essas vozes com outra narrativa. Eu não sou o que disseram que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Na tradição judaica, o nome carrega destino. E a partir deste momento, é como se você estivesse trocando um rótulo pesado por um novo nome. Parceiro, canal de bênção, construtor, reparador de brechas. À medida que os minutos avançam, a mensagem não fica apenas bonita e inspiradora. Ela começa a ficar prática. Você é convidado a imaginar, de maneira concreta, situações em que o dinheiro inesperado pode chegar. Um cliente que você tinha esquecido volta a procurar. Uma dívida antiga é renegociada com condições melhores. Um projeto que parecia parado ganha vida. Uma pessoa que você ajudou no passado decide, sem você pedir, te indicar para algo maior. Mas, mais importante do que isso, você começa a visualizar você mesmo se posicionando diferente. Falando com mais confiança, encarando negociações sem pedir desculpas por existir, dizendo não para o que te explora e sim para o que te expande. Esse é o verdadeiro milagre. O dinheiro chegar até você não apenas pela circunstância, mas pela sua nova postura diante dele.
E embora neste primeiro ato você ainda não receba todas as instruções detalhadas de rituais e práticas, algo já foi ativado. A percepção de que a sua história financeira não está condenada a repetir o padrão dos seus pais, dos seus avós, das pessoas que te cercaram. Você pode honrar a história deles sem se aprisionar às limitações deles. A sabedoria judaica fala de gerações que carregam bênçãos e desafios, mas também fala de pessoas que se levantam em uma geração específica para quebrar ciclos. Nesta noite, escutando essa mensagem, você sente que pode ser essa pessoa na sua família, que você pode ser aquele ou aquela por meio de quem Deus reorganiza o fluxo. Do medo para a confiança, da escassez para a responsabilidade, da culpa para a gratidão. Nós estamos apenas começando essa jornada. Você já entendeu que existe um modo automático, espiritual e mental, e que ele não depende de mágica, mas de alinhar fé, palavra e ação com princípios que funcionam há séculos. No próximo ato, nós vamos aprofundar essas mudanças internas, entrar em detalhes de como você pode, na prática, começar a reprogramar sua rotina, sua fala e seus pensamentos, para que o dinheiro inesperado encontre em você um terreno pronto, fértil, organizado. Vamos caminhar juntos pelos momentos de dúvida, pelos boicotes internos e pelas escolhas concretas que começam a virar a chave. Quando você acorda na manhã seguinte, aquela noite em que tudo começou a mudar, a primeira sensação ainda é de peso. As contas continuam lá, as mensagens ainda não respondidas continuam na tela, a realidade externa parece a mesma. Mas, por dentro, algo está diferente. Em vez de pegar o celular e mergulhar direto no caos do mundo, você se lembra das palavras que ouviu. Existe um modo automático espiritual que começa não pelas circunstâncias, mas por aquilo que você escolhe nutrir nos primeiros minutos do dia. E naquela manhã, pela primeira vez em muito tempo, você decide fazer diferente. Você se senta na beira da cama, respira fundo e, mesmo sem ter todas as respostas, começa a falar com Deus de outro lugar, não de mendigo desesperado, mas de filho que está aprendendo a confiar novamente. Você não pede apenas "me ajuda com dinheiro". Você diz: "Eu quero aprender a ser um canal fiel. Eu quero alinhar a forma como penso, falo e ajo com as tuas leis. Mostra por onde começar". Nesse instante, ainda que nada espetacular aconteça no quarto, algo se reposiciona dentro do seu peito. Ao longo desse dia, você decide testar, na prática, aquilo que escutou sobre o poder da palavra e da intenção. Até ontem, cada pequeno problema financeiro era motivo para repetir mentalmente: "Claro, só podia acontecer comigo. Eu não tenho sorte mesmo. Tudo dá errado". Hoje você decide que cada vez que essa voz interna de derrota aparecer, você vai responder com outra frase, mesmo que ainda não sinta. Quando a mente dispara "não vai dar", você responde: "Eu estou aprendendo a receber o que já foi preparado para mim". Quando o medo grita "vai faltar", você retruca: "Deus nunca deixou de me sustentar, e eu estou me alinhando cada vez mais com isso". Não é mágica, é disciplina espiritual. Na tradição judaica, as bênçãos são recitadas em momentos simples do dia, ao acordar, ao comer, ao ver algo bonito, justamente para treinar o coração a enxergar a mão de Deus em tudo. Agora, você começa a criar suas próprias bênçãos sobre a área financeira, não repetindo fórmulas vazias, mas reconhecendo em voz alta que não está sozinho e que está escolhendo confiar. No meio da tarde, uma situação concreta coloca esse novo caminho à prova. Você recebe uma mensagem de alguém que te deve um valor há muito tempo. No passado, essa pessoa prometeu, adiou, desapareceu e você, cansado, decidiu engolir a mágoa em silêncio. A notificação agora acende de novo. A pessoa pergunta como você está e menciona, de forma tímida, a dívida antiga. Antes, a mistura de raiva e desconfiança tomaria conta. Vai prometer de novo e não vai pagar. Eu não quero mais falar sobre isso. Só que, lembrando de tudo o que ouviu, você percebe que o modo automático também se manifesta nessas encruzilhadas emocionais. Você tem diante de si uma escolha: responder com dureza, reforçando a narrativa de que ninguém te respeita, ou responder com firmeza e dignidade, abrindo espaço para que algo novo aconteça.
Você escolhe a segunda opção. Não passa pano. Não finge que está tudo bem, mas escreve: eu quero sim resolver isso. Vamos encontrar uma forma justa para os dois? Ao fazer isso, você não está apenas tentando recuperar dinheiro. Está comunicando ao universo e a você mesmo que não aceita mais a posição de vítima silenciosa. Essa mudança de postura se repete em outras áreas. No trabalho, por exemplo, você sempre se sentiu menor, aceitando tarefas demais por medo de dizer não, cobrando valores muito abaixo do justo, pedindo desculpas por enviar um orçamento. Agora, com a imagem da sabedoria judaica de que cada pessoa carrega em si uma centelha divina, você começa a se perguntar: se eu realmente acreditasse que Deus me quer prosperando para ser canal de bem, eu continuaria me vendendo tão barato? E nesse questionamento, surge coragem. Em uma reunião com um cliente antigo, você decide que desta vez não vai encolher. Em vez de começar com "eu sei que está difícil para todo mundo, posso fazer mais barato", você explica com calma o valor do seu trabalho, o tempo envolvido, a qualidade que entrega. O medo está presente, a voz quase falha, mas você se mantém. Para sua surpresa, o cliente não foge. Negocia, ajusta um pouco, mas aceita. E ao final ainda diz: você melhorou muito a forma como se posiciona, está mais profissional. Do lado de fora, foi só um contrato renovado. Do lado de dentro, foi um tijolo inteiro de uma mentalidade antiga que desabou. Enquanto esses pequenos milagres cotidianos acontecem, um conflito interno mais profundo começa a emergir. Em algum momento do dia, talvez no fim da tarde, você sente uma estranha mistura de gratidão e culpa. Gratidão por ver pequenas mudanças, culpa por se permitir desejar mais. Lá no fundo, ecoam lembranças de pessoas queridas dizendo que, enquanto tem gente passando fome, é egoísmo querer prosperar, ou que Deus prova os seus com dificuldades financeiras. E aqui entra uma das lições mais fortes da tradição judaica e dos ensinamentos que você está absorvendo. Prosperidade não é prêmio para gente melhor, nem castigo para gente pior. Também não é sinal automático de santidade ou de corrupção. É responsabilidade. Se você realmente acredita num Deus justo, não faz sentido imaginar que ele tenha prazer em ver você sempre à beira do colapso, humilhado, implorando por migalhas. Ao mesmo tempo, também não faz sentido buscar dinheiro apenas para massagear o ego, competir ou pisar nos outros. O ponto de equilíbrio é compreender que quanto mais estruturado você estiver, mais capaz será de responder a necessidades reais ao seu redor. Essa compreensão muda, inclusive, a forma como você enxerga as pessoas prósperas. Antes, era muito fácil rotular: deve ter roubado, se enriqueceu é porque enganou alguém. Agora, você começa a olhar com mais curiosidade e menos julgamento. Pergunta-se: o que essa pessoa decidiu internamente que eu ainda não decidi? Como ela se posiciona? O que eu posso aprender sem idolatrar, mas também sem demonizar? Isso não significa que toda riqueza seja justa, mas significa que você decide parar de usar a narrativa "todo rico é mau" como desculpa para continuar pequeno. Em vez disso, você começa a pedir a Deus que te ajude a crescer de um jeito limpo, ético, transparente, para que ninguém ao seu redor possa dizer que a sua prosperidade foi construída em cima da dor alheia. E pouco a pouco, essa oração vai moldando sua forma de agir. Você fica mais cuidadoso com promessas, mais honesto com prazos, mais zeloso com o que não é seu. Porque na lógica do céu, quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Numa dessas noites seguintes, você decide repetir conscientemente o que aprendeu sobre programar o subconsciente antes de dormir. Em vez de deitar levando para o travesseiro a conta atrasada, a mensagem agressiva, o medo da economia, você reserva alguns minutos em silêncio. Fecha os olhos, respira fundo e começa a fazer perguntas específicas, como se estivesse abrindo um diálogo com Deus e consigo mesmo. Que oportunidade eu ainda não vi? Porque meu medo me cegou? Quem eu poderia procurar amanhã com humildade e coragem para abrir uma porta que eu mesmo fechei? Que talento meu está escondido porque eu mesmo decidi que não era suficiente? Você não tenta forçar respostas na hora. Apenas coloca as questões no ar, como sementes lançadas em solo fértil.
A tradição judaica fala muito sobre o poder da noite como o tempo em que a alma sobe, recebe instruções, é lembrada de quem é. Ao se deitar com essas perguntas, você está, de certa forma, permitindo que o modo automático espiritual faça o trabalho que, acordado e ansioso, você não consegue fazer. Na manhã seguinte, as respostas não aparecem em letras douradas na parede, mas vêm em forma de intuições discretas. Você lembra de uma pessoa com quem trabalhou anos atrás e com quem perdeu o contato por orgulho bobo. Sente um impulso quase infantil de mandar uma mensagem curta, sem grandes expectativas, apenas abrindo um canal. Outra ideia surge: reorganizar um pequeno serviço que você oferece, criando uma versão mais simples e mais acessível, algo que até então você descartava por achar pequeno demais. São coisas aparentemente comuns, mas, dentro da lógica desse novo caminho, são exatamente os fios invisíveis que o modo automático começa a puxar. E você toma uma decisão corajosa. Em vez de apenas pensar, você age. Escreve para aquela pessoa, rascunha o novo serviço, faz uma lista de 3 passos práticos que pode dar ainda hoje para se aproximar da realidade que deseja, por menor que pareçam. É curioso perceber que, conforme você caminha, o dinheiro inesperado não se manifesta apenas como valores entrando na conta. Ele aparece também como livramentos. Um contrato injusto que você quase assinou e na última hora algo impede. Uma compra por impulso que você estava prestes a fazer e, de repente, uma espécie de lucidez te atravessa. Eu não preciso disso agora. Isso é só tentativa de aliviar um vazio. Uma taxa que seria cobrada, mas por algum motivo é isenta. À primeira vista, essas coisas podem passar despercebidas, mas, com a mente mais atenta, você começa a registrá-las. Não como sorte, mas como sinais de que algo, no invisível, está se rearranjando a seu favor. E, quanto mais você reconhece, mais fortalecido fica para continuar nesse caminho, em vez de desistir na primeira dificuldade. Ainda assim, nem tudo são flores. Há dias em que você sente vontade de jogar tudo para o alto. Um pagamento atrasa, uma promessa não é cumprida, uma ideia que você julgava brilhante não tem o retorno esperado. Antigos pensamentos reaparecem com força. Eu me iludi. Nada nunca muda de verdade. Esse papo de modo automático é só fantasia. E é justamente nesses dias que a diferença entre o velho e o novo você fica mais nítida. Antes, uma única frustração era suficiente para você abandonar qualquer processo, como alguém que planta e arranca a semente na mesma semana porque não viu o broto. Agora, lembrando dos princípios que tem aprendido, você decide permanecer. Você se permite chorar, desabafar com Deus, expressar a raiva e o cansaço, mas não rasga o contrato novo que começou a escrever. Continua abençoando o trabalho das suas mãos. Continua se posicionando com dignidade. Continua acreditando que Deus não está brincando com a sua história. Em um desses momentos de cansaço, você se pega voltando ao vídeo ou ao áudio, como se buscasse um reabastecimento. E percebe algo importante. Não é mais a mesma pessoa que deu play pela primeira vez. Nas primeiras vezes, você escutava como quem está se afogando e agarra qualquer boia. Agora, você escuta como quem está aprendendo uma prática. Você identifica camadas que não tinha notado. Referências à importância de fazer espaço físico e emocional para o novo, de organizar a casa, a mesa, a agenda, como um ato profético de dizer: eu estou pronto para receber. Na tradição judaica, não é por acaso que tantas festas envolvem arrumar a casa, acender velas, preparar a mesa. O ambiente externo comunica algo ao interno. Inspirado por isso, você passa uma tarde inteira fazendo algo que jamais associaria a dinheiro. Limpando gavetas, jogando fora papéis antigos de dívidas já pagas, doando roupas que você guarda para um dia que talvez precise. E ao terminar, você sente um alívio que não tem preço. Como se estivesse dizendo, em alto e bom som: eu não vou mais viver cercado de lembranças de escassez. Eu abro espaço para as novas histórias que Deus quer escrever comigo. À medida que o tempo passa, as pessoas ao seu redor começam a notar que algo diferente está acontecendo. Não porque você está exibindo riqueza,
Ainda não há mansão, carro de luxo, fotos ostentando viagens. Mas porque a sua energia mudou. Em vez de ser aquela pessoa que sempre chega falando de problemas, você começa a trazer perspectiva, soluções, esperança. Quando alguém comenta sobre crise, alta de preços, caos econômico, você não nega a realidade, mas também não se entrega ao pânico coletivo. Você responde: está difícil, sim, mas eu tenho visto portas se abrirem de maneiras que eu não esperava. Tenho aprendido a confiar e agir ao mesmo tempo. Alguns te olham com desconfiança, outros com curiosidade. E é natural que, nesse processo, novas conexões surjam, enquanto algumas relações antigas, baseadas apenas em reclamação e vitimismo, percam força. Esse filtro também faz parte do modo automático. Quando você muda de frequência interna, alguns laços deixam de fazer sentido, abrindo lugar para outros mais alinhados com o seu novo caminho. Em um encontro de família ou amigos, alguém te provoca. Você anda ouvindo muito esses áudios de prosperidade, hein? Vai virar fanático? Antigamente, um comentário assim te faria encolher, rir sem graça, tentar se explicar. Agora você responde com calma. Eu só decidi que não quero mais viver movido pelo medo. Quero aprender a cuidar melhor do que recebo e a confiar que existe algo maior guiando minhas escolhas. Essa resposta simples, sincera, sem agressividade, revela que a mudança não é superficial. Ela não está apenas nas frases que você repete, mas na forma como você se enxerga diante dos outros. Você não está mais pedindo desculpa por querer prosperar. Está assumindo com humildade e firmeza que escolheu caminhar com Deus também nessa área, em vez de deixá-la isolada, dominada apenas pela ansiedade e pela lógica do cada um por si. E ao longo desse segundo ato da sua jornada, uma verdade vai se assentando no seu coração. O dinheiro inesperado que começa a te procurar não é um prêmio por você ter decorado frases bonitas. É uma consequência de você ter permitido que Deus reorganizasse a forma como você se relaciona com valor, merecimento, propósito e fluxo. Algumas portas vão se abrir de forma tão improvável que você saberá por dentro que não foi sorte. Outras não se abrirão, e mesmo assim você sentirá que está sendo protegido de caminhos que pareceriam bons, mas te afastariam de quem você está se tornando. E acima de tudo, você vai percebendo que o maior milagre não é o saldo na conta, mas a paz de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que está caminhando em integridade, fazendo a sua parte e confiando que Deus está fazendo a dele. Se até aqui essa história está fazendo sentido para você, se de alguma forma você se enxerga nesses conflitos, nessas viradas internas, então vale muito a pena que você continue caminhando com a gente. Este canal existe justamente para isso, para pegar ensinamentos profundos, muitas vezes esquecidos ou distorcidos, e trazê-los para a sua realidade diária, com respeito à fé, à inteligência e à dor de quem está do outro lado da tela. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa registrado nos comentários o que mais mexeu com você até agora. Pode ser uma frase, uma lembrança que veio, uma decisão que você sentiu vontade de tomar. E se ainda não fez isso, se inscreve no canal e ativa as notificações, não como um gesto automático, mas como uma forma de dizer: eu quero continuar aprendendo, eu quero caminhar junto nessa jornada de fé, sabedoria e prosperidade justa. Chega um ponto dessa jornada em que você percebe que já não está apenas ouvindo uma mensagem sobre prosperidade espiritual. Você está vivendo ela. O clímax não começa com uma cena grandiosa, mas com um dia aparentemente comum. Você acorda, faz o seu pequeno ritual de alinhar mente e coração, fala com Deus com honestidade, organiza o que precisa ser feito. Só que dessa vez, existe em você uma confiança silenciosa, quase estranha. O medo ainda tenta sussurrar, mas já não manda em tudo. É como se, depois de tanto tempo vivendo em modo de sobrevivência, você finalmente começasse a caminhar em modo de parceria. E é justamente nesse estado que um primeiro sinal concreto aparece. Uma mensagem, uma ligação, um convite que, há alguns meses, você teria ignorado por achar que não era para você.
Talvez seja aquela pessoa a quem você decidiu mandar mensagem de reconciliação dias atrás, respondendo agora com algo muito além do que você esperava. Em vez de apenas devolver a dívida antiga, ela te procura com uma proposta, um trabalho conjunto, uma indicação, uma porta que liga o que você sabe fazer à necessidade real de um grupo de pessoas. Ou talvez seja um contato que você nem lembra direito de onde surgiu. Alguém que acompanhava de longe o seu esforço, sua mudança de postura e agora diz: eu tenho algo que pode ser exatamente o que você está procurando. Do lado de fora, parece coincidência. Mas por dentro, algo em você reconhece o movimento. É como se o dinheiro inesperado, as oportunidades, os encontros certos tivessem começado a procurar por você, atraídos por uma frequência que não é mais de desespero, e sim de disposição, responsabilidade e fé. Esse é o ponto em que a sabedoria espiritual se encaixa na prática. Você não está parado esperando um milagre cair no colo. Você está preparado. Quando a oportunidade chega, você já organizou a casa, já limpou gavetas, já reviu crenças, já ensaiou uma nova forma de se posicionar. A diferença é que, antes, mesmo que uma porta se abrisse, você talvez a recusasse por medo de não ser capaz. Agora, você respira fundo e diz: eu não me sinto pronto em tudo, mas eu confio que Deus não me traria algo assim à toa. Eu vou dar o passo. Em vez de responder, não sei, deixa para depois, você agenda a reunião, escreve o projeto, apresenta seu trabalho. Cada decisão concreta que você toma nesse momento é, na verdade, uma oração em forma de atitude. Você está dizendo com ações: eu acredito que o que eu pedi está chegando, e eu não vou estragar o fluxo por medo. Ao mesmo tempo, o clímax não está só nas portas que se abrem, mas nas correntes que se rompem por dentro. Em uma conversa forte com alguém da sua família, por exemplo, surge a velha frase: você sempre foi ruim com dinheiro, né? Dessa vez, você não engole em silêncio, também não explode. Você olha nos olhos, por mais que doa, e responde: eu sei que eu errei muito, que fiz escolhas ruins, mas eu estou mudando. Tenho aprendido a respeitar mais o que eu ganho, a planejar melhor, a confiar em Deus e em mim de um jeito diferente. Eu não aceito mais levar esse rótulo. Essa afirmação, simples e firme, é um ato de libertação. Na tradição espiritual, há momentos em que você precisa nomear o que te aprisiona para poder romper com aquilo. E quando você faz isso, não está apenas se defendendo, está reescrevendo a narrativa da sua história diante de quem te viu cair tantas vezes. Com o tempo, uma nova organização começa a aparecer. Você negocia dívidas com mais clareza em vez de fugir. Você separa uma parte, por menor que seja, para ajudar alguém ou apoiar uma causa, não como superstição, mas como expressão da lei de circulação. Você passa a registrar, em um caderno ou no celular, todo o dinheiro inesperado que chega. Um desconto, uma venda que você não planejava, um presente que evita um gasto, um trabalho extra que surge de onde você não estava olhando. E quando olha para essa lista, percebe algo comovente. A abundância já vinha tentando se aproximar, mas você estava cego pelo foco exclusivo na falta. Agora, cada pequeno sinal se torna combustível para continuar. Você deixa de olhar para a vida apenas pelas ausências e passa a notar as presenças sutis que estavam ali o tempo todo. No meio desse processo, pode acontecer um momento que marca você como um divisor de águas. Pode ser a quitação de uma dívida que te envergonhava há anos, o fechamento de um contrato que muda sua margem de segurança, a resposta positiva a um projeto que você quase não teve coragem de enviar. Quando esse momento chega, você sente vontade de sair contando para todo mundo que finalmente deu certo. Mas antes de tudo, você escolhe um gesto íntimo. Se recolhe, em silêncio, agradece. Não apenas pelo dinheiro, mas pela pessoa que você se tornou no caminho até ele. Você entende de forma profunda que o maior milagre não foi a quantia que entrou, mas a reconstrução da sua identidade. De alguém que se via como problema, para alguém que começa a se ver como resposta em muitos lugares. Essa mudança também se manifesta em como você lida com o que recebe. Se antes qualquer aumento na renda era motivo para gastos impulsivos, agora você respira, planeja, pergunta: o que é essencial? O que é vaidade?
O que pode ser investido no meu crescimento e no bem de outros? A sabedoria judaica sempre conectou prosperidade à ideia de pacto. Deus abençoa, e você responde com responsabilidade, justiça, generosidade. Você começa a sentir alegria em pagar aquilo que deve, em honrar compromissos, em ajudar discretamente alguém em dificuldade. E ao fazer isso, percebe que o modo automático não é um robô servindo apenas a você. É um fluxo de vida que, passando por você, alcança outros. O dinheiro deixa de ser apenas um símbolo da sua dor ou da sua vaidade e passa a ser ferramenta de reparo. No relacionamento com Deus, algo igualmente importante muda. Antes, você talvez se aproximasse em oração quase exclusivamente quando a situação apertava, negociando, prometendo, implorando. Agora, a sua conversa se torna mais madura. Você fala sobre os seus medos? Sim, mas fala também dos seus projetos, dos seus sonhos, das pessoas que quer abençoar. Você pergunta não só "me dá", mas "me mostra como usar direito o que eu receber. Me livra da soberba se eu crescer. Não me deixa voltar à velha mentalidade de escravo do medo." Essa intimidade vai te dando algo que dinheiro nenhum compra: senso de direção. Mesmo em momentos em que o saldo não está como você gostaria, você sente que não está mais perdido, porque sabe que está alinhando a cada dia sua vida com princípios que não se movem com a economia. No fim dessa caminhada, você olha para trás e enxerga com outros olhos o caminho da escassez que trilhou. Em vez de sentir apenas vergonha, você sente compaixão por quem você foi. Entende que muitas das escolhas ruins nasceram de abandono, de falta de orientação, de crenças erradas plantadas muito cedo. E quando encontra outras pessoas vivendo agora o que você viveu, seu olhar muda. Você não julga com superioridade, nem trata com paternalismo vazio. Você se torna testemunha viva de que é possível, sim, reescrever a história. E quando compartilha o que aprendeu, não promete atalhos mágicos. Fala de processo, de dor, de confrontos internos, de pequenas vitórias que vão se somando até que uma grande virada aconteça. Chegando aqui, o que fica é uma certeza. O dinheiro inesperado que começa a te procurar não é uma entidade caprichosa, mas uma forma concreta de dizer que quando você se alinha com leis espirituais de verdade, fé, responsabilidade, fluxo, justiça, generosidade, a vida responde. Nem sempre como você imagina, nem sempre no tempo que você gostaria, mas responde. E você, que talvez tenha começado essa jornada com o coração esmagado, passa a caminhar com mais leveza, sem negar as dificuldades, mas sem ser definido por elas. Se essa história falou com você, se em algum momento você se viu nesses sentimentos de abandono, culpa, recomeço e reconciliação, deixa isso registrado nos comentários. Escreve de onde você está nos assistindo, qual parte dessa jornada mais te marcou e o que você sente que Deus está te chamando a mudar a partir de hoje. Esse espaço de comentários não é apenas um lugar de interação de YouTube, é um lugar de encontro entre pessoas que estão no mesmo processo, aprendendo a alinhar fé e prosperidade de um jeito maduro e responsável. E, se essa mensagem fez sentido para você, se inscreva no canal e fique com a gente. Aqui, cada novo vídeo é pensado para te ajudar a caminhar mais um passo nessa direção. Menos medo, mais propósito, menos escassez interior, mais consciência de quem você é aos olhos de Deus. Você gostou desse vídeo? O que você aprendeu com essa história que pode, de verdade, mudar a forma como você se relaciona com o dinheiro, com a fé e com você mesmo a partir de hoje? Compartilha com a gente, porque a sua experiência pode ser justamente a palavra que outra pessoa precisa ler nesse momento.